Fala, fala tribo do PEC, meu nome é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada e no episódio de hoje você vai aprender sobre o fim das dietas. É isso mesmo, o fim das dietas e também um feliz aniversário para Vanessa. É isso mesmo, feliz aniversário, vá, vamos com tudo, vamos lá. Minha amiga, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. Se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo! E hoje, exatamente hoje, é aniversário da Vá. Então, antes de mais nada, ela nem sabe que eu estou gravando este episódio especial para ela. Então, Vá, parabéns! Ela vai estar escutando depois, eu vou mandar para ela. Parabéns, muitas felicidades. Tu merece tudo de bom na tua vida. Tu é uma mulher sensacional, com um coração gigante e tu merece só do melhor. É isso, a gente vai estar celebrando hoje, mas eu também queria vir hoje aqui, pessoal, e compartilhar com vocês sobre o que a gente considera aqui o fim da dieta. Como assim? Como assim, Bruno? O que tu está falando de dieta, né? Essa palavrinha que muitas pessoas morrem de medo, outras vivem de dieta, outras não querem nem escutar sobre essa palavra. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, exatamente um ano atrás, exatamente no aniversário da Vanessa do ano passado, onde a gente estava ainda morando em Nova York naquela época. A vida muda rápido, né, pessoal? É engraçado, até estou refletindo aqui. Nesse exato momento a gente está morando na Flórida e um ano atrás a gente nem pensava, a gente não tinha ideia nenhuma que a gente ia estar morando aqui em Miami. E naquela época, né, um ano atrás, a gente estava morando em Nova York e a gente foi passar o aniversário da Vá com o nosso querido amigo Rafael. Ele tem uma casa de praia que fica na Jersey Shore, né, lá nas praias de Nova Jersey. E a gente foi passar o dia para aproveitar a praia e tudo mais. E na parte da noite, quando a gente foi fazer uma janta para Vá, né, para a gente celebrar, fizemos um bolo. Até tem foto no nosso Instagram. A Vanessa fez um bolo de melancia, só com frutas. Naquela época ela estava seguindo um protocolo super específico, então ela estava evitando vários alimentos. Mas enfim, a gente tem essa foto lá no nosso Instagram. E neste jantar a gente também recebeu alguns amigos do nosso amigo Rafael para celebrar junto. E aí a gente estava conversando com, eu não lembro o nome dessa pessoa, mas vamos chamar essa pessoa de João, né? A gente estava conversando com o João sobre saúde, sobre alimentação, e aí ele veio falar pra gente, né, que ele estava de dieta. Ele estava fazendo uma dieta super específica, ele começou a falar, explicar como é que funcionava, e ele tinha que contar certos pontos. Eu acho até que se chama dieta dos pontos, se eu não me engano, mas ele estava comendo certos alimentos de acordo com a pontuação, ou seja, ele comia, sei lá, uma maçã e aí ele ganhava tantos pontos, aí ele evitava certo alimento, ele ganhava outros pontos e assim por diante. Eu lembro quando a gente compartilhou um alimento específico, não lembro exatamente qual alimento, mas ele foi lá e foi pesquisar, né, na lista dele de pontuação e viu, putz, esse alimento aqui eu posso porque tem tantos pontos, né? Enfim, o João, ele tinha acabado de começar essa dieta fazia pouco tempo, mas o objetivo dele principal era a parte do emagrecimento, né? A gente conhece tantas pessoas que fazem dietas, que estão em busca de melhorar a saúde de uma maneira geral, e essas pessoas elas têm essa associação com dieta sendo algo que é restrito, algo que é sofrido, algo que a gente tem que contar caloria, que a gente tem que fazer essas coisas que não fazem sentido algum, mas está na mídia, mas as pessoas, né, acreditam que realmente a dieta, fazendo uma dieta específica, elas vão melhorar de saúde. Bom, a gente está hoje aqui para te informar que existe uma melhor maneira de você viver a sua vida, que você não precisa viver de dieta. Se a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente for buscar no dicionário, dieta simplesmente, na verdade, significa a maneira como a gente se alimenta. Não tem nada a ver com restrição, não tem nada a ver com, né, as pessoas falam, eu estou de dieta. Imediatamente as pessoas pensam, nossa, tá fazendo alguma coisa maluca, tá restringindo um monte de alimento, tá contando caloria. Não. Dieta, se a gente for lá ver a raiz da origem dessa palavra, a gente entende que é a forma como a gente se alimenta. E todos nós, seres humanos, a gente precisa se alimentar. Isso é natural. A gente não gosta de usar essa palavra dieta
né? A gente gosta mais de falar sobre essa alimentação, realmente a forma como você se alimenta, porque todo ser humano, até hoje, pelo menos até aqui, a gente precisa comer, né? A gente não existe ainda uma pílula onde a gente vai lá, toma a pílula e consegue todos os nutrientes, toda a energia que a gente precisa adquirir através da nossa alimentação. Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabia que existem mais de 10.000 livros no mercado sobre dietas? Especificamente falando sobre uma dieta específica, existem mais de 10.000 livros e centenas, se não milhares de livros sendo publicados todo ano. Todo ano tem mais e mais livros sobre dieta. Então, se isso funcionasse, se seguir uma dieta específica, né, apenas essa dieta funcionasse, a gente não teria tantos livros sobre dieta no mercado. O que você precisa entender aqui é que cada pessoa vai ter a sua própria maneira de se alimentar, antes de mais nada. E a segunda coisa que você precisa entender é que essa sua alimentação, ela não precisa e na verdade ela não deveria ser baseada em quantidade. É isso mesmo. Muitas pessoas acreditam que elas precisam comer menos, que elas precisam, diminuir o nível de caloria, enfim, principalmente com o assunto do emagrecimento. Eu sei que não são todas as pessoas que querem emagrecer, mas a gente leva muito essa conversa de dieta para restrição, para quantidade, quando deveria ser qualidade. A gente já falou aqui dentro do PEC mais de uma vez, eu e a Vanessa, nós somos o que a gente chama de #qualitarianos. O que isso quer dizer? A gente se importa, a gente está preocupado realmente com a qualidade, não só dos alimentos, mas de tudo que a gente faz na nossa vida. A qualidade do nosso sono, a qualidade dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, a qualidade da nossa água, a qualidade do nosso ar, do sol, de tudo. Tudo a gente sempre pode levar essa conversa para o lado da qualidade e não da quantidade. De nada adianta, até por um lado, vamos deixar um pouquinho essa parte nutricional de lado, de nada adianta você dormir 10 horas se a qualidade do seu sono não é boa. Então a quantidade, ela é quase que irrelevante, a gente tem que pensar sempre em qualidade antes de mais nada. Então quando você começa a entender que os alimentos, eles não são baseados apenas em calorias, eles não são apenas baseados nesse número, você não precisa ficar contando calorias, que você precisa sim entender o que significa qualidade, você entende que uma maçã, vamos pegar um exemplo bem simples, uma maçã comparada com uma coca, com um refrigerante, não é a mesma coisa, mesmo que as duas tenham o mesmo número de calorias, digamos assim, mesmo que as duas sejam a mesma pontuação na dieta dos pontos, tá bom? A gente tem que entender aqui que uma tem fibra, tem água, tem minerais, tem vitaminas, tem nutriente de verdade. Então a gente precisa sempre analisar, quando você for fazer a sua refeição, você pare e pense, da onde que está vindo esses alimentos? São alimentos que eu encontro na natureza de uma maneira geral, ou é processado, ou é algo que o ser humano criou? Então o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é este: qualidade é muito mais importante do que a quantidade, para que você realmente não precisa nunca mais viver de dieta, para que você não precise contar calorias, para que você realmente consiga criar a sua própria dieta. O nosso objetivo aqui é que cada um de vocês crie a sua própria dieta bioenergética, e essa dieta, essa maneira de se alimentar, vamos falar melhor, ela vai ser baseada primeiramente na qualidade dos alimentos. O que nos leva aqui para o nosso ponto final sobre este fim das dietas é que a vida, ela foi feita para viver em abundância e não em restrição. E quando a gente fala da sua alimentação, é a mesma coisa. Você não precisa viver uma vida restrita. Você não precisa sofrer, você não precisa ficar comendo menos, muito pelo contrário, você precisa comer mais. A gente fala isso dentro do PEC. E aí as pessoas, mas como assim, Bruno, comer mais? Todo mundo fala que eu tenho que comer menos. Como assim comer mais? Bom,
a gente poderia fazer uma masterclass completa sobre esse assunto do porquê que você precisa comer mais e não menos, mas aqui está o resumo. Basicamente, quando você come menos, quando você se força a comer menos, você vai estar acostumando, de uma maneira bem simples, bem didática, bem fácil de você entender, você vai estar acostumando o seu corpo com menos energia. E quando você faz isso por um certo período de tempo, você começa a, entre aspas aqui, desacelerar o seu metabolismo. A sua tireoide, que é uma glândula que produz hormônios extremamente importantes para você produzir energia, ela vai estar se acostumando com uma quantidade menor, só que essa quantidade é forçada. E quando você força isso, depois de um tempo, naturalmente você não vai conseguir permanecer em uma dieta de déficit calórico, comendo menos por muito tempo, porque quem consegue ficar sofrendo por meses e meses? Ninguém. Quem quer viver uma vida eterna comendo menos? Ninguém. Então, naturalmente, você vai voltar para a sua quantidade original, digamos assim, e quando você volta para a sua quantidade original, a sua tireoide, ela está acostumada com menos, e aí você ganha peso muito rápido, você volta para onde você estava e, pior ainda, agora o seu metabolismo está mais desacelerado, digamos assim. Então, esta é a primeira razão aqui porque você tem que comer, não deve comer menos, mas sim mais. E quando você come mais, porém, levando em consideração que a gente falou aqui anteriormente, a qualidade, quando você come mais dos alimentos de qualidade, alimentos verdadeiros, você consegue mais nutrientes. E é isso que está faltando muito hoje em dia. Não existe déficit calórico, não existe problema com calorias. A gente tem calorias de sobra, porém, falta nutrição. Falta minerais, antioxidantes, falta vitaminas, falta fibra, falta ácidos graxos, proteínas biodisponíveis, falta nutrição de verdade. E quando você começa a comer mais, naturalmente você vai adquirir esses nutrientes em uma quantidade maior. Você sabia que a grande maioria das pessoas hoje em dia, elas estão sofrendo com falta de nutrientes? Elas têm energia em excesso? Porque elas estão consumindo calorias de uma maneira geral em excesso. Não é esse o problema. Porém, falta nutrientes. É isso que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa levar em consideração aqui não apenas o que a gente chama de macronutrientes. Para quem não sabe, macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas a gente também tem que levar em consideração, anota aí no seu papel, anota aí no seu caderninho de anotação, os micronutrientes, que hoje em dia, no mundo moderno, são mais importantes do que apenas os macronutrientes. Os micronutrientes são os minerais e as vitaminas. A gente trabalha com clientes, com dezenas de clientes todo mês, e muitos deles sempre vêm preocupados, mas quanto que eu devo de comer de carboidrato, de proteína, de gordura? Isso tudo é irrelevante até um certo ponto. A gente fala assim depois sobre, mais para frente no processo de como definir os seus macronutrientes, porém, antes de mais nada, a gente ensina a reconhecer o que é um alimento de qualidade. Quais os alimentos a gente considera, a gente tem um guia completo que se chama Guia da Alimentação PEC. E dentro desse guia a gente divide os alimentos em categorias ricas, classe média e pobre. Então a gente adquire o máximo possível dos alimentos da categoria rica. Classe média depende do contexto, depende da situação da pessoa, depende do objetivo, depende de várias coisas, por isso que a gente considera ela classe média. E os pobres, os alimentos pobres, a gente evita ao máximo. E só de você estar fazendo isso, você vai conseguir mais qualidade na sua alimentação. Então, era isso. Eu queria saber o que você acha, você faz dieta, qual que é a sua alimentação, o que você pensa sobre essa conversa hoje, especificamente aqui, sobre a parte nutricional. Você está satisfeito? Você acha que tem algum alimento que está prejudicando sem mesmo você saber? Você tem alguma alergia de repente, alguma sensibilidade aos alimentos? Manda uma mensagem pra gente, a gente gostaria de continuar essa conversa aqui, porque
O nosso objetivo aqui dentro do Projeto Energia Crônica é que você crie a sua própria alimentação, é que você encontre uma forma de se alimentar onde você tem abundância, onde você não tem restrição, onde você foca em qualidade e você adquire os nutrientes de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, e isso é totalmente possível hoje em dia. Tá bom, pessoal? E claro, para saber mais também sobre a nossa metodologia, a biomodulação energética integrada, tem mais informação no nosso site www.projetoenergiacronica.com. E não se esqueçam, deixem uma mensagem de parabéns para Vanessa no Instagram, manda uma mensagem para ela lá, ela vai ficar super feliz de receber uma mensagem de aniversário. E é isso, eu vou curtir o aniversário da Vá hoje aqui e a gente se fala no nosso próximo episódio. Fica com Deus e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. Tchau, tchau. Fica com Deus.